na carta de Pedro, diz assim, 1 Pedro 2: sujeitai-vos a toda a autoridade humana, diga comigo, humana. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Olha o verso 18: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores ou às vossas autoridades. Não, olha só querido, aqui é crise. Não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Está escrito aí? Olha só na minha. Vou repetir: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores ou às vossas autoridades, não somente aos bons e moderados, não somente aos honestos, aos justos e aos crentes, mas também aos maus. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Meu Deus! Você já tinha lido isso aí na sua Bíblia? Essas coisas não se falam em culto, né, irmão? Espera aí Deus chamou a gente para briga. O nosso Deus está dizendo aqui que é agradável que nós, por causa da consciência para com Ele, que a gente possa suportar a tristeza, padecendo, não é de justiça, é injustamente. Espera aí, pastor, não estou entendendo. Quer dizer que se eu fiz alguma coisa errada, se eu pequei, se eu estou todo errado, se eu estou desfocado, desviado, quebrando princípios do Senhor, aí vem uma autoridade para me disciplinar e aí eu vou sofrer alguma coisa. Não, irmão, você está falando que ainda que você esteja certo e injustamente você esteja sendo disciplinado, de alguma forma isso agrada ao Senhor. Eu também briguei com Deus, não foi só você não. Eu falei: Deus, o Senhor está de brincadeira comigo. Verso 20: pois que justiça há nisso, se quando cometemos pecados, e somos por isso afligidos, e sofremos com paciência. Então Pedro está perguntando: que justiça que é nisso? Quando nós cometemos pecados, somos por isso castigados e sofremos com paciência. Então isso é normal, amém? Então nós estamos merecendo. Agora ele está dizendo: mas, porém, se quando fazemos o bem, somos afligidos e sofremos com paciência, isso é agradável a Deus. Ah, isso não tem na Bíblia dos crentes. Isso não tem na Bíblia dos crentes. Pastor, eu vim para receber uma palavra tão bênção, para poder confortar minhas dores. Meu Deus, isso é agradável a Deus. Por que? Verso 21, porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. E é bom, irmãos, que isso está bem no Novo Testamento e bem no finalzinho dele, para ninguém tirar ele e falar: não, isso foi revogado, isso acabou, isso mudou a lei, mudou a graça, e mudou, não mudou nada, irmão. Isso aqui é para mim e para você. Está falando igualzinho Jesus sofreu, sem merecer, importa a Ele que também passemos. E diz assim: Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava,
e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Aleluia! O segredo está aqui, querido, no verso 23, ele, Jesus, sendo injuriado, ele não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas ele entregava-se nas mãos daquele que julga justamente. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor de justiça. Jesus está dizendo aqui, ele não brigava com suas mãos, ele simplesmente entregava ao Pai, porque é do Senhor que vem a nossa justiça. E se quando nós levantamos as nossas mãos, querido, para lutar as nossas guerras, então Deus cruza os seus braços e Ele diz: pode lutar, filho, você consegue, você é capaz, então pode lutar, eu estou te assistindo. E você luta, 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 apanha, 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 volta com o olho roxo, com a roupa rasgada, machucado, e diz: Deus, não dou conta. Ele falou: já sabia, se você tivesse passado a guerra para mim, ficado quietinho no seu canto, você estaria inteirinho com a vitória nas mãos. Aleluia, glória a Deus, diga assim: aleluia, amém. É bom, não é, irmão, entender isso? Que não é com as nossas mãos que se faz guerra. Irmão, se guerreia muito mais aqui, ó, de joelhos e de oração intercedendo, do que batendo boca, brigando, tacando pedra, indo atrás das coisas. Oração, jejum, buscando no reino do Espírito. Quem vence a guerra, querido, não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, e é o príncipe da paz que vence a guerra. O príncipe da guerra é Satanás, ele perde para o príncipe da paz. E ele falou: eu já sabia que você ia apanhar, meu filho. Mas quando nós entramos diante da briga, e você vai lá, ajoelha aos pés dele, reclina sua cabeça, fala: pai, o negócio lá está grande, o inimigo pai, me ajuda, não consigo, pai. O Senhor fala assim: te assenta aqui e espera até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. A guerra não é nossa, querido. A nossa guerra, nós temos guerra sim, pastor. Nossas guerras é oração, nossa guerra é intercessão, nossa guerra é santificação. Nossa guerra, querido, é entrar nas regiões espirituais, é lutar lá, não é lutar com os homens. Nossa luta não é contra carne e sangue, é lutar, nós temos guerra sim, mas é lutar nas dimensões do Espírito. As lutas terrenas não são para nós. É lutar nas dimensões do Espírito. Amém? Para que Deus venha e estabeleça o seu juízo. Principalmente quando nós queremos lutar com a autoridade. Queremos forçar a autoridade de alguma forma. Aí você está frito, porque vai contra tudo que está escrito aqui. Aleluia. Daniel capítulo 6, por favor. Daniel 6 diz assim: Dario, que era o rei, imperador. Essa era a época de Dario, e a época de Daniel também. Daniel é um dos maiores modelos e exemplos de homens da antiga e da nova aliança. Daniel é um modelo, um jovem irrepreensível. Alguém que passou a sua infância, passou a sua adolescência, passou a sua juventude e a sua velhice como modelo. Alguém irrepreensível, alguém que passou a maior parte dos seus dias na Babilônia, na terra do pecado, debaixo de opressão, debaixo de confusão, mas nunca se embriagou com isso.
nunca deixou com que a pornografia, nunca deixou com que as riquezas, os banquetes dos reis, nunca deixou com que a vaidade, nunca deixou com que nada disso envaidecesse e cegasse a sua visão. E aqui, Daniel ele foi levado na primeira leva dos judeus, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou o reino de Judá. Ele foi levado na primeira leva, ele está lá, era ainda um menino, adolescente. E ele foi levado, porque era um jovem de excelência, foi levado para servir na corte de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Belsazar, ele sucedeu Nabucodonosor. Depois aqui nós já estamos no tempo de Dario. Na verdade a Babilônia, que era o grande império da época, já tinha até caído. A Babilônia caiu, já tinha dado aqui sucessão aos persas, aos medo-persas, que estavam no governo agora. E Dario estava no governo agora, só que Daniel serviu a Nabucodonosor, serviu a Belsazar e está servindo Dario. Eu quero dizer para você, querido, que para você estabelecer reino de Deus e cumprir o propósito de Deus, muitas vezes você vai ter que andar na Babilônia. O problema não é estar na Babilônia, o problema é não comer dos seus manjares, é não se contaminar com aquilo que a Babilônia tem. Mas nós vamos ter que passar por esses lugares. Dario achou por bem nomear 120 governadores para governarem todo o seu reino. Então o rei foi lá, Dario, rei da Pérsia, Dario o Grande, e dividiu o seu reino em 120 províncias, e tinham, cada província um governador, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os governadores tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Então, 120 províncias, dividiu isso por três governadores, superintendente de províncias, e os governadores das províncias tinham que vir e prestar conta a 3, e um deles era Daniel. Daniel o hebreu, Daniel um judeu, que está servindo ao rei da Pérsia. E diz assim: ora, Daniel se destacou tanto entre os seus supervisores e os governadores por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. É pouca coisa não, querido. Danielzinho, Daniel de Judá, profeta do Senhor, fazia com excelência, honrava quem devia honra. Sabe o que eu fico pensando, querido? Estava na mente desses homens. A antiga aliança, sabe, é cheio disso. Estava na mente desses homens aquilo que eles tinham recebido lá no Êxodo, que eles tinham recebido, sabe, através de Moisés, as tábuas, os mandamentos. Estava no coração desses homens o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que você prospere. Prosperar, irmãos, é ir bem financeiramente. Nesse texto a origem diz isso. Honra o teu pai e a tua mãe. Em alguns textos dizem até para que você enriqueça e seja de longos dias sobre a terra, ou seja, você vai viver muito. Então um dos princípios para prosperar financeiramente e viver muito tempo é honrar pai e mãe. E esses homens aqui sabiam disso. Esses homens entendiam de 2 Crônicas 20:20. Credes no Senhor e estareis seguros, porém credes nos seus profetas e prosperareis. Esses homens entendiam daquilo que Paulo está falando aos romanos lá na frente, e nós lemos aqui hoje, que Pedro está falando lá na frente, que lemos aqui hoje. Esses homens entendiam. José, lembra de José no Egito? José serviu com excelência.
Por isso ele foi o governador. José, irmãos, não foi o governador de Israel. José não foi o governador do reino de Judá, não foi o governador de Jerusalém. Ele foi o governador do Egito, de uma nação pagã da época. Mas o que Deus quer com um servo dele no meio do pagão? Deus quer que o seu servo, no meio dos pagãos, pudesse salvar todo o seu povo numa época de crise. Não se discute com os projetos e planos de Deus. Daniel está fazendo a mesma coisa aqui. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi e tomou Judá, quando queimou as terras, botou fogo nas casas, a família de Daniel foi morta, e ele foi trazido cativo. Mas Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito nisso. Deus tem propósito, querido, com todas as coisas na nossa vida, não só com as coisas boas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não é as coisas boas que cooperam para o bem. Todas as coisas que um homem que ama Deus passa, está cooperando para o bem. Agora ele está servindo Dario e queria colocar ele como governador sobre todo o reino. E diz aqui, verso 4, diante disso, os supervisores e os governadores procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Você sabe o que é um inimigo se levantar na sua cola e começar a vasculhar a sua vida? Você sabe que é o diabo colocar na sua cola um monte de supervisor, colocar na sua cola um monte de investigador, de detetive, para saber o que você faz de noite, para saber como é que está a nossa vida, o nosso casamento, as nossas contas, as nossas finanças, a nossa obediência. Isso foi feito com Daniel e não encontraram nada. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, ao menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Que menino lindo, gente. Que autoridade. Sabe que espírito de excelência existia na vida desse menino, um jovem. Assim os supervisores e governadores de comum acordo foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais e prefeitos e governadores e conselheiros e governadores concordaram que o rei devia emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Você entendeu o que eles tramaram? Eles sabiam que Daniel orava pelo menos 3 vezes por dia. Dobrava seus joelhos, abria sua janela, inclinava-se para Jerusalém e adorava ao seu Deus. E eles disseram: a gente só pode pegar Daniel se a gente fizer uma coisa. Vamos convencer o rei de assinar um decreto que qualquer pessoa que adorar um outro Deus que não seja o rei é Deus. Dario, o grande, é Deus. Se alguém adorar outro Deus, está morto. Agora o rei emite um decreto e assina para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ali ele fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Irmãos, não diz aqui que ele foi chorar, diz aqui que ele foi agradecer a Deus. Não diz aqui que ele foi lamentar, que ele foi suplicar, diz aqui que ele subiu, foi para o seu quarto agradecer a Deus.
Agradecer o quê, irmão? O homem vai ser morto agora por estar fazendo isso. Ele foi agradecer a Deus. Sabe, irmãos, 3 vezes por dia, muitas vezes nós não fazemos isso em uma semana. Dobrar os nossos joelhos e passar um tempo com Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando e pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todos aqueles que fizeram algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, o rei será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogado. Então disseram ao rei: Daniel, um dos auxiliares de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Aqui que eu quero entrar com você. Coloque seus olhos. Verso 14. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Irmãos, nós estamos falando de Dario o Grande, do imperador do Império Medo-Persa, um dos homens mais cruéis de toda a história. Depois nós vamos falar de Ciro. Na época de Esther, você vai ver Assuero. Assuero é Xerxes. Tudo na Bíblia tem um lado profético, e nós já ministramos profeticamente tudo isso. Nesses dias, nós estamos falando da história real, não é do apontamento profético da história. E naquela história de Esther, aquele rei é Xerxes. Você já viu 300? Já viu? Você já viu Rodrigo Santoro? Aquele é Xerxes. Aquele lá que Esther casou com ele. Você sabia disso? Aquele é Assuero, rei Xerxes, imperador do Império Medo-Persa, que venceu Leônidas e os 300 nas Termópilas e perdeu depois na guerra contra os gregos. Você sabia disso? Esse é o marido de Esther, que Esther se assentou no reino, que Esther serviu. Eu quero dizer, a igreja não é uma poesia, queridos. Viver no reino do Espírito não é uma poesia, não é brincadeira o que nós estamos fazendo. Existe um preço a ser pago em nossas vidas. Nós precisamos entender que a vida no reino do Espírito não é uma poesia, não é uma brincadeira, não é um conto de histórias. Dario, irmão, era um demônio. Dario era um capeta, um homem truculento, um homem nervoso, um homem sanguinário, um homem que conquistou impérios e territórios. Mas o seu homem de confiança chamava-se Daniel. E Daniel, ainda que chegasse todos os dias na sua casa chorando, que chegasse, subisse ao seu segundo andar, abrisse a janela dizendo: Pai, esses homens aniquilaram a minha casa, aniquilaram a minha família, esses homens destruíram o templo de adoração a Ti, e o Senhor me coloca para servi-lo. Deus falou: aguenta as pontas, filho, é para um grande propósito. Não somente honre a mim como seu Deus, mas honre a Ele como seu rei, porque você vai precisar disso. E Daniel abaixava a sua cabeça e dizia: pois não, Senhor, assim será. E a cada dia que era chamado por Nabucodonosor, a cada dia que era chamado por Belsazar, a cada dia que era chamado por Dario o Grande, entrava, engolia seco e dizia: pois não, meu rei. E não fazia isso falsamente, irmãos. Conseguia deixar com que o propósito fosse maior, com que os sentimentos almáticos do seu coração. Conseguia entender que o propósito pelo reino era maior do que os seus sentimentos. O seu governo era o espírito, o seu governo não era a alma. Gritava mais alto a sua missão do que as suas coisas pessoais. E não é nada fácil, querido.
Sabe o que diz aqui? Chegaram os governadores e disseram: pois é, Dario, grande rei, rei e imperador de todos os povos. Dario, irmãos, era o rei mais forte, mais poderoso de toda a terra, o maior império existente na terra nesse tempo. E o seu braço direito era um judeu. O seu braço direito era Daniel. O seu braço direito é alguém que deixou tudo para servi-lo. O seu braço direito é alguém que entende o propósito e fala: se é isso que o Senhor tem para mim, se é isso que eu devo fazer, Deus, eu vou fazer. Não te darei algo que não me custe. Sacrifício vivo, santo e agradável sou. E quando o demônio Dario, e não estou exagerando não, irmão, vai ler a história, ficou sabendo que acharam algo na vida de Daniel para lançá-lo à cova dos leões, ele ficou contrariado. Dario falou: não, Daniel não, Daniel não. Eles disseram: mas Daniel não reconhece o Senhor como um Deus. O Deus dele é o Deus dos hebreus, é o Deus de Israel. E ele: não, mas Daniel não. Daniel é alguém que eu confio. Daniel é um homem de honra. Daniel é alguém que me serve como nenhum de vocês do meu povo me serve. Daniel é alguém de propósito. Daniel é um menino verdadeiro. Daniel é um homem de aliança. Daniel não. E sabe o que eles disseram? Rei, o Senhor é rei e deu um decreto, e no nosso reino a Média e a Pérsia, um decreto do rei não pode ser revogado. O Senhor não pode voltar atrás, ele precisa ir para a cova dos leões. Aí diz aqui 15: mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens. Eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Sabe o que ele estava dizendo? Escuta isso aqui. Dario falou para ele: eu sou Deus para o meu reino. E eu, Deus do meu reino, quero que você viva. Eu, o Deus da Pérsia, quero que você viva. Mas não tenho autoridade por aquilo que eu decretei para revogar o decreto. Você vai para a cova dos leões, filho. Mas eu não sou o seu Deus. E eu espero que o seu Deus possa ser maior do que eu. Eu espero que o Deus que você acredita, que o Deus que você ora, que o Deus que você pede, ele possa ser maior do que eu. Eu espero que o Deus que você honra como a ninguém possa ter autoridade maior do que a minha, porque a minha autoridade nunca salvou ninguém da fúria dos leões que você vai enfrentar. Mas eu espero que o Deus que você serve seja maior do que o Deus da Pérsia, maior do que o Deus da Média, maior do que o Deus dos babilônicos. Eu espero. Porque, Daniel, eu amo você, cara. Você tem mais qualidade do que qualquer um no meu reino. Você é um homem de honra. Você não é um puxa-saco, você não é um bajulador, você é um homem de honra. E diz a história aqui: então o rei deu ordens, e eles trouxeram a Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com uma pedra. O rei selou com um anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer. A honra fez o rei demônio jejuar. O espírito da honra. Escuta o que eu vou falar para você, não sei se você está conseguindo entender. Dario não amava o Deus de Daniel.
Dario não acreditava no Deus de Daniel. Dario não honrava o Deus de Daniel, mas Dario amava Daniel. Dario amava um homem que falou: você é um homem de honra, eu amo você, Daniel. Você é meu braço direito, você é o primeiro do meu reino. Não é o meu filho de carne, não é o meu sucessor, não são os meus nobres, meus conselheiros. Você é judeu, você é hebreu, você, homem que serve ao Deus de Israel, você é o primeiro do meu reino. Você é digno, você tem caráter. Irmão, até o demônio, até a pessoa mais ruim e falsa dessa terra sabe reconhecer alguém de caráter. Pode ser um chefe adúltero, pode ser um chefe miserável, pode ser um chefe ladrão. Qualquer homem sabe reconhecer um homem de honra. Expresse honra e você será honrado aonde quer que você passar. Seja na sua empresa, seja na sua família, seja onde você passar, seja honrado. Seja a sua palavra sim e o seu não, não. Cumpra o seu horário, cumpra a sua missão. Seja uma bênção onde você passar. E o pior homem do Brasil ou da história, aqueles que todos ignoram, vai amar você, porque esse homem e essa mulher está em extinção. Não existem mais homens de honra, não existem mulheres de honra, muito poucos. Dario não amava o Deus de Israel. Dario não tinha fé nesse Deus. Dario era um pagão. Dario era um imperador truculento, miserável, sanguinário. Mas ele amava Daniel. E disse que ele foi para casa jejuar. Ele foi para casa jejuar. Oh Deus! Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer nada. Não aceitou nenhum divertimento. Não, eu não quero música, eu não quero mulheres dançando para mim. Saiam todos da minha presença. Eu não quero divertir, não quero música, eu não quero comer nada. Além disso, não conseguiu dormir. A honra vai tirar o sono de pessoas que precisam conhecer o seu Deus. Talvez Daniel nunca tenha pregado sobre Deus para ele. Não tenha pregado com sua boca, mas tenha pregado com a sua vida. Talvez Daniel nunca tenha recitado para ele os 10 mandamentos, as histórias dos hebreus, as histórias dos judeus, o que Deus é. Não. Através da sua honra. Aquele homem sempre admirou, sempre amou Daniel. Falou: poxa, esse cara aí não tem igual. Agora ele está lá dizendo: eu tive que jogar o jovem que eu mais amo na cova dos leões. Irmãos, eu acredito que esse homem aqui começou a crer em Deus nesse momento. Pelo menos uma fresta. E começou a dizer: Deus, não o meu, não te conheço, mas tu que é Deus daquele lá, guarda ele. Se existe verdadeiramente Deus de Daniel, nem sei o teu nome. Mas se existe um Deus que Daniel serve, esse é o momento. Ele arrumou um intercessor. Ou você acha que esse homem, querido, ele não comeu, ele não dançou, não se divertiu, ele não dormiu fazendo o que, irmão? Contando piada, lendo um livro de cabeceira? Ele estava preocupado, ele estava nem que fosse no seu pensamento dizendo: alguma coisa tem que salvar ele, alguma coisa ali tem que dar errado, alguma solução tem que haver. E foi uma noite tão longa, tão grande. Logo ao alvorecer, amanheceu o dia. O rei se levantou depressa, correu para a cova do leão. Quando ia se aproximando da cova, chamou: Daniel, 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 com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Respondeu: ó rei, vive para sempre. Eu estou vivo, eu estou vivo. Ah, Deus, aleluia, aleluia. Te amo, Jesus.
Rei, grande Dário, vive para sempre. É assim que se respondia e dava honra ao rei, ao imperador. E ele chega desesperado, diz aqui que ele correu desesperado. Daniel, 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 tem alguém aí? Grande rei Dário, acalma teu coração, vive tu para sempre, eu estou aqui. O Senhor a quem eu sirvo continuamente, não o Deus dos medos, não o Deus dos persas, não o Deus da Babilônia, mas o Deus de Israel, Ele me salvou. Sabe o que é isso, querido? O princípio de honra na vida desse homem estava salvando ele. Porque não é Deus, eu vou mostrar para você, porque diz a palavra aqui assim, ó. Olha aí, verso 19, verso 21. Respondeu: ó rei, vive para sempre. Verso 22. O meu Deus, Daniel começou a falar lá de dentro do buraco. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não puderam me fazer mal algum. Por quê? Por quê, Daniel? Pois fui considerado inocente diante de Deus, e também diante de ti não cometi mal algum, ó rei. A devoção de Daniel não era somente vertical, era também horizontal. A honra que ele expressava não era somente a Deus, era também aos homens. Em outra versão diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal nem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó grande rei, não tenho cometido delito algum. Em outra versão ainda, não tenho procedido com devida honra. Olha aqui, também diante de ti, ó rei, tenho procedido com devida honra. Sabe o que ele está dizendo? Teve um embate muito grande aqui nessa noite. O Senhor foi dormir, trevas encheram esse lugar. Sabe aquela história, irmãos, que Daniel entrou lá e ficou lá brincando com o leão, brincando de casinha? Aquilo era demônio. Aquilo era demônio. As trevas tomaram esse lugar. Sabe, rei, ao entrar nesse lugar eu vi trevas. Ao entrar nesse lugar eu vi os demônios que vieram contra a minha vida. Mas eles acharam em mim 2 parâmetros. O primeiro parâmetro, rei, a honra que eu tenho ao meu Deus me protegeu. E o segundo parâmetro, o segundo pilar, a honra que eu tenho para ti, porque esse é o propósito. Nesse tempo o Senhor me colocou aqui, o Senhor me colocou aqui para servir a ti. E o segundo pilar que me livrou da morte foi que eles me julgaram, e em nada eu tive falta, desrespeito ou desonra para contigo, ó grande rei. E aí, gente? Meu Deus. O rei muito se alegrou, o rei ficou feliz. Olha o rei alegre. Ordenou que tirassem Daniel da cova. Tira esse homem daí. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Aí ele fez um teste, o rei. Olha lá. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas esposas e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram, e não sobrou nem os ossos. Demônios. Demônios da desonra, demônios da cobiça, demônios no qual só um homem, querido, devoto, só um homem, sabe, ligado a Deus,
e coberto pela ação da honra pode escapulir. Esses sim eram os bajuladores. Esses sim, me desculpem a expressão entre aspas, eram os puxa-sacos. Esses sim eram os nobres que andavam com ele querendo um lugar no governo. E eram 3, você lembra disso? Daniel era um dos 3. Agora jogou eles lá junto com as mulheres, filhos, todo mundo. Quem que sobrou? Daniel. E ele foi o primeiro do reino. Depois de Dario o Grande, ele era o primeiro governador. Ei, não é o governador de Araguari, não é o presidente do Brasil, é o governador do maior império de projeção mundial do seu tempo, Daniel de Judá. Ah, Deus. O rei falou: traga aqueles bajuladores aqui, traga aqueles. Pega todo mundo, traz a família também. Sabe por quê, irmãos? Um homem de desonra, ele vai levar à morte as suas mulheres, esposas e filhos. Um homem de desonra, ele vai morrer e vai levar junto a sua família. Traz, pode trazer eles aqui, vamos tacar eles, ver o que acontece. Não sobrou nem um osso. Diz, querido, que os demônios estavam tão vorazes, os leões, que antes deles caírem lá embaixo, no meio do caminho, os leões pularam e os destroçaram inteiro. A honra vai fazer com que as pessoas que caminham próximo de você, anota, escuta isso e anota. A honra vai fazer com que as pessoas que caminham próximo de você, se elas não forem ganhas pelo seu testemunho, se elas não se inclinarem ao nosso Deus, através do nosso testemunho de honra, o Senhor vai tirá-las do nosso caminho, e vai abrir espaço para que a gente possa prosseguir. Esses homens aqui, ou serviam a Deus de Daniel, ou então eram tirados por Deus do caminho. Aqueles que tramam na sua vida para que você se embarace, aqueles que tramam na sua vida para que você caia, que tramam na sua vida para que você peque, para que você entre num problema, aqueles que estão tramando contra a sua vida, ou Deus vai te usar para que através do seu testemunho, da sua manifestação de honra, eles sejam ganhos para o Senhor, ou então Deus vai tirá-los do seu caminho. Deus vai removê-los da sua história, para que você possa reinar. E diz a palavra, verso 25: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Está vendo? Está vendo a projeção desse versículo, o peso? Irmãos, a palavra se refere, você já percebeu isso? Ao governo de Dario, com a mesma palavra que Apocalipse se refere ao governo do Messias. Deus do céu, você já percebeu isso? Que Apocalipse fala a todos os tribos, povos, línguas e nações, se referindo ao governo do Messias, a amplitude do governo de Jesus. Olha quem era esse homem, gente. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois Ele é Deus vivo, Ele permanece para sempre, o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais terá fim. Ele livra, Ele salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Seja bendito, exaltado, magnificado o Deus de Israel. Aleluia, Jesus. O demônio se prostrou, irmãos. O demônio se prostrou. O que ganhou ele, pastor?
Foi um livrinho de cabeceira, foi um folheto, foi atitude, foi honra. O que ganhou ele, pastor? Foi honra. Sabe como é que você vai ganhar o presidente da sua empresa, irmão? Sabe como é que você vai ganhar seu patrão? Não é convidando ele para vir no culto todo dia e sendo um dos maiores mau exemplos da empresa. Não é, irmão, sendo aquele que embroma o serviço. Não é sendo aquele que sai mais cedo. Não é sendo aquele que falta e traz o atestado sem precisão. É sendo o melhor. E primeiro você vai ganhar ele para você, depois você vai ganhar ele para Deus. O dia que ele te amar, falar: esse cara, de toda essa agência, de todo o escritório, de todo o hospital, de toda a empresa, é o melhor sem exceção. Você vai falar: chefe, tem um culto lá na igreja. Vai falar que hora que é, aonde que é, que dia que é. Se você fala, é porque é bom. Se você fala, é porque eu preciso ir. Cara, eu preciso do que você tem. Reconhecer, querido. Pastor, o senhor não sabe como é que é meu patrão. E nem você sabe como é o meu. Eu tenho um monte, você talvez tenha só um, eu tenho vários. Mais de 100. Honre as pessoas. Lemos em 1 Pedro: não somente os bons, também os maus. Saiba, irmão, ser um modelo. Saiba ser o exemplo. Saiba ter no seu coração borbulhando, a alma gritando: mas eu queria tanto fazer isso. A alma gritando: mas, sabe, esse rei, mas esse pastor, mas o meu pai, mas a minha mãe, mas o meu chefe fez isso, fez aquilo. Não interessa. A sua alma gritando, você fala: alma, te aquieta, alma, acalma-te, alma, crucifica-se, morra. E você diga para ela: seja submetida ao governo do Espírito Santo e honre a quem é de direito ser honrado. E essa atitude de honra, querido, vai mover os céus e a terra em seu favor. Escuta o que eu estou te dizendo. Vai mover os céus e a terra em seu favor. A honra aos seus pastores, a honra aos seus pais, a honra aos seus patrões vão mover os céus em seu favor. Sabe, em tempos difíceis, só homens de honra que prevalecem. Sabe, querido, pode vir o que tiver que vir sobre o mundo. Sabe, pode vir a crise mundial, pode vir a crise nacional, pode ficar ruim para todo mundo. Os homens de honra, todos vão dizer: aquele lá tem vaga garantida. Ninguém vai te mandar sair. Quando você quiser sair, vão falar: fique, eu dobro o seu salário. Eu declaro isso na sua vida, querido. A proposta vai ser essa: eu dobro o seu salário. Eu dobro o seu salário. E se você disser ainda não, eu quero sair, você vai sair e vai fazer alguma coisa. E eles vão ficar te chamando de volta. Ó, nós estamos aqui, se precisar voltar, se quiser voltar, as portas estão abertas. Aqui está sempre, sabe por quê, irmão? Honra. Homem de honra. Raridade nos nossos dias. Mulheres de honra. Nós precisamos entender disso. 28. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e de Ciro o persa. Assim Daniel prosperou. Assim ele foi o segundo do reino. Serviu Nabucodonosor, serviu Belsazar, serviu a Dario. Quando vem Ciro, irmão, quando vem Ciro, Daniel já é um homem velho agora. Como criança, como adolescente, como jovem, como homem,
como idoso, nunca perdeu a honra. Ele está lá, Ciro, também chamado de Ciro o Grande. Ciro, avô de Xerxes, de Suzã. Ciro o Grande. Em 539 a.C., 539 a.C., Daniel está lá, firme, dizendo: Deus, já estou velho, honrei como ninguém, porque o Senhor assim me ordenou. Verei eu ainda alguma coisa? Ciro se assenta, pega uma tábua, pega um pergaminho, pega uma pena e diz: hoje, em 539 a.C., eu assino o decreto que libera, Daniel, o teu povo a voltar para as suas terras. Eu quero dizer, Daniel, que nunca houve nesse reino, em nenhum deles, antes de você, um homem como você. Pensa o coraçãozinho dele, irmãos. Um velho, mais de 80 anos. Não houve na nossa história, nós não conhecemos homem como você. Honrado, exemplo, modelo, amigo. Nós queremos abençoar o seu povo por sua causa. Nós queremos assinar um contrato, nós queremos assinar um decreto, liberando o povo para que seja livre. O povo que foi cativo lá por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que foi trazido para a Babilônia, agora eles vão ser livres. Ele diz mais: vamos levantar aqui alguém. Levantou o Zorobabel. Pegue agora um governador, eu vou financiar a volta deles para a terra deles. No todo o império e no meu império, todos os judeus, todos os hebreus, por causa de Daniel, estão livres a voltar para a sua terra. Voltem para Jerusalém, voltem à cidade do grande rei, voltem, Neemias, construam novamente os muros dessa cidade. Levem o ouro que foi trazido para cá um dia, levem os utensílios do templo, levem ouro, levem prata, levem madeira. Eu vou financiar a reconstrução do teu templo, a reconstrução da tua cidade, porque você é um homem de honra. E os hebreus foram liberados e começaram a voltar em bandos para a sua terra. Não foram de mão vazias, levavam ouro, levavam prata, levavam madeira, levavam os utensílios do templo novamente, para que a cidade fosse reconstruída. Primeiramente as muralhas no tempo de Neemias, depois no tempo de Esdras, o templo. Porque este homem assinou um decreto. Por quê, pastor? Por causa da honra. Porque ele ganhou todos os homens para ele, e por ele ter ganhado para ele, esses homens foram convencidos, foram tocados por Deus.